Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma série que eu gosto muito de fazer aqui no canal, que é basicamente o Pergunte ao Investidor. E esse é o Pergunte ao Investidor número 3. Como é que funciona essa série? Eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram, onde vocês mandam perguntas, sugestões de perguntas para aparecer aqui no vídeo, dúvidas de vocês, que vocês querem saber sobre investimentos, finanças e tudo mais. Eu seleciono 5 perguntas que eu acho interessante responder aqui em vídeo e respondo para vocês com mais detalhes, porque o vídeo eu consigo responder com muito mais detalhes do que no Instagram, já que são 15 segundos só um history. É uma série que é muito interessante, muito legal, de trazer, que eu trago uma interação maior com vocês. Sem mais enrolar muito aqui no canal, só queria pedir que você se inscrevesse, deixasse aquele like, e se você está gostando desse conteúdo, tá com dúvida ainda sobre alguma coisa, deixa aquele comentário que isso me ajuda bastante, beleza? Roda a vinheta. Então vamos lá, a primeira pergunta é do Hanan Tosseto. Ele perguntou assim: Lucas, investir pouco e consistente ou juntar uma grana e investir um capital grande lá na frente? Basicamente, o que a gente tem que entender aqui, Hanan, é que não faz muito sentido você juntar, digamos que 10 mil reais para investir somente 10 mil reais daqui a 2, 3 anos. Porque o que vale nos investimentos é o famoso juros compostos. Se não houvesse juros compostos, o investimento não faria sentido. Basicamente, o que difere os investimentos de você guardar o dinheiro no colchão é você guardar, digamos que 500 reais por mês embaixo do seu colchão. Aquele dinheiro ele vai estar, digamos que você investiu 500 reais, mês que vem, se você não colocar mais 500 reais, você ainda vai ter 500 reais e só. Investimento não, quando você coloca 500 reais nos investimentos, aqueles 500 reais depois de um tempo não vai ser mais 500 reais, vai ser 500 reais e 1, e 2, e 3. É muito mais interessante quando você vai investir, você investe consistentemente e um pouco por mês, do que você juntar uma grande quantidade para investir. Por quê? Porque, digamos assim, você investe 200 reais por mês e aí você tem uma pessoa B, a pessoa A investe 200 reais por mês e uma pessoa B investe 10 mil a cada 3 anos. Só que essa pessoa A, que investe 200 reais por mês, ela usa os juros compostos dos investimentos a seu favor. Então o que acontece? Aqueles 200 reais que ela investe por mês, mês que vem não vão ser os mesmos 200 reais. No final do montante, se a gente colocar uma simulação aqui para vocês, comparando essas duas pessoas, a pessoa A ela vai ter um capital muito maior do que a pessoa B, simplesmente porque ela usou os juros compostos a seu favor, enquanto a pessoa B, ela simplesmente juntou 10 mil reais, ela vai ter só 10 mil reais. Enquanto a pessoa A, ela usou os juros a seu favor, e é isso que faz sentido a gente investir no nosso dinheiro. Se não fosse juros compostos agindo sobre o nosso capital, a gente simplesmente guardaria o nosso dinheiro em casa e no armário, digamos assim, porque não faria sentido, já que os juros eles não incidem. Então é muito mais interessante nos investimentos, é aquela tríplice que eu sempre falo, até para meus alunos. Constante, você ser disciplinado e você ser paciente. Então a constância nos investimentos, de você investir, mesmo que pouco, mas investir todos os meses, é muito importante para você crescer o seu capital ao passar dos anos. Então a segunda pergunta é do Flávio.tgr, ele perguntou assim: Lucas, tenho 20 ações na carteira, é um bom número? Flávio, o que a gente tem que entender é que você está falando de um assunto chamado diversificação da sua carteira, quando você pergunta que vale a pena eu ter 20 ativos ou mais ou menos. Então isso não existe um número mágico, não existe uma fórmula falando você tem que ter 10 ações, 5 fundos imobiliários, 3 ETFs, não existe isso, Existem vários estudos que comprovam que, claro, quanto mais ações você tiver, é mais interessante, quanto mais ativos na sua carteira. Como esse gráfico que eu estou colocando aqui para vocês, ele basicamente mostra um estudo do quanto você consegue diluir o risco não sistêmico para tentar chegar mais próximo do risco sistêmico, Risco não sistêmico é aquele risco que você tem na sua carteira perder valor até mesmo quando não há crise, Digamos assim, você está muito alocado no setor bancário, e o setor bancário acontece algum problema com ele, que as ações todas do setor bancário tendem a cair. Então quando você está muito alocado nesse setor, corre muito risco sistêmico, não sistêmico que a gente fala. E quando você, digamos assim, tem 10 ativos, que 10 setores diferentes, você dilui esse risco não sistêmico, Porque se você tiver uma ação só do setor bancário, você vai perder só 10% do seu capital. E, por outro lado, você tem outras 9 ações que não param de subir. Mas não existe número mágico. Tem gente que tem 5 ações na carteira, enquanto tem caras como Peter Lynch, que foram um dos grandes gestores, que já tiveram aí no mundo dos investimentos. Ele é um cara que tinha 1000 ativos na carteira dele, ele conseguiu altas rentabilidades. Então não existe um número correto, não existe falar para você que 20 reais é bom, ou coloca mais, ou tira algumas.
é muito pessoal, né? Será que você, investindo nessas 20 ações, está investindo em ações de qualidade, né? Aquelas ações que eu chamo de high quality, que são aquelas ações que podem valorizar muito forte, ou simplesmente você está investindo em qualquer ação que você selecionou, não era tão interessante você ter tanto ativo assim na carteira, você podia ter menos. Então, se essas 20 ações que você tiver são ações que você sabe que são de alta qualidade, né? Que vão te proporcionar um valor no longo prazo, não tem problema nenhum nisso, tá? Não existe um número mágico, não existe fórmula mágica de quantidade de cada ativo que você tem que ter, beleza? A terceira pergunta aí é do Riga Matsuda, ele perguntou assim: Lucas, como saber se compra ações ON, PN ou Unit? Então ele tá falando de tipos de ações, né? Classificações de ações, e que a gente tem que entender, o Riga, é que a gente tem que falar mais basicamente assim. A ON, né, para quem não sabe, ações com final 3, né, como o VEG3, por exemplo. Ações PN preferenciais são ações com final 4, como exemplo o YouTube 4. E ações Units são uma mescla, né, de ON com PN, elas têm final 11, né, como o Taesa 11, por exemplo. E o que a gente tem que entender aqui é que se a gente investe por longo prazo, a gente tem que preferir ter ações ON na nossa carteira, né, as ações ordinárias, porque os administradores da empresa, eles são remunerados com ações ON, então eles têm ações ON. E digamos assim, quando você quer investir numa empresa por longo prazo, você quer acompanhar muito o que vai acontecer durante essa empresa, né? As empresas, elas vão ter oscilações e vão ter muitos ganhos no longo prazo. Então, com a gente ter as mesmas ações que os administradores têm, a gente dá uma segurança maior pra gente, né? Normalmente as ações ON, elas têm uma coisa que eu chamo de tag along. O que é tag along? É um direito de proteção ao acionista minoritário. Então é muito legal quando você investe nas ações ON, você está sendo protegido ter aquelas ações na sua carteira. Então é muito mais interessante para mim, né? O investidor de longo prazo, ele deve ter ações ON. Existem situações sim que você não compra ações ON, existem quando as ações ON, elas não têm liquidez. Então quando você compra às vezes umas ações, exemplo bem clássico aqui é a ITISA 3 e a ITISA 4, né? São as ações da Itaúsa, né, que é uma holding controladora do Banco Itaú. As pessoas compram mais a ITISA 4 porque a ITISA 4 tem uma liquidez maior do que a Itaúsa 3. Quando a liquidez da ON, ela não é tão boa, enquanto a liquidez da preferencial, a gente prefere ter a preferencial. Mas em todos os casos, quase a grande maioria, você vai preferir ter as ações ON, né, que são as ações final 3, beleza? Por esse fato de proteção ao acionista. Quarta pergunta foi do Luiz Gustavo Júnior. Fala, Guga. Ele perguntou assim: Lucas, fala pra galera os tombos que você já tomou, erros que você já cometeu nesse tempo aí. Então, Luiz, os erros que eu já cometi, né, nos investimentos, se a gente for falar investimento, finanças, não foram muitos, tá? Não querendo me gabar, mas eu acabei conhecendo os investimentos da forma correta, né? Eu não investi meu dinheiro de primeira, eu fui uma pessoa muito segura na hora de investir, né? Eu fui aos poucos investindo meu dinheiro e eu comecei a investir, a arriscar mais quando eu já tinha um certo conhecimento. Claro que eu fiz alguns erros durante a minha jornada como investidor, é normal, né? O investidor de longo prazo, ele errar em alguns investimentos, importante é ele entender que está errado e corrigir o processo e escolher ativos melhores para sua carteira. Eu, por exemplo, já investi em 3 ações que hoje eu não tenho mais na carteira, porque na época que eu comprei fazia sentido a minha aplicação e com o passar do tempo essas ações se mostraram que não era aquilo que eu estava esperando. Eu já tive Cielo, eu já tive Banco do Brasil Seguradora, eu já tive Cogna, né, que antigamente era Croton. Basicamente eu vendi essas ações, né, que foram, pode chamar assim, de um erro nos meus investimentos, pelo fator de eu não gostar do que aconteceu com as mudanças da empresa, né? Nossos investimentos, eles têm que estar alinhados com o nosso perfil. Essas empresas se mostraram que não estavam alinhadas com o meu perfil de investidor, né, com o que eu gosto de, tipo, ação um lucro muito alto, uma dívida controlada, ações de alta qualidade, administração muito boa. Eu simplesmente vendi esses ativos. Mas eu não considero esse um grande erro, porque eu não perdi tanto capital, porque foi lá no começo, quando eu estava investindo nas minhas primeiras ações. E meu maior erro, posso dizer assim, que não foi nem nos investimentos, foi uma questão mais de mentalidade e finanças. Porque, para vocês entenderem, eu recebi uma recessão muito alta do meu trabalho, né, por um grande motivo. Essa recessão, por ser muito alta, eu acabei crescendo o olho e gastei esse dinheiro, em vez de eu ter investido grande parte. Hoje, se eu recebesse essa recessão, para vocês terem uma ideia, eu investiria quase que 100% desse dinheiro que eu recebi. Então, lá na época, eu investi cerca de 10% do que eu tinha recebido dessa recessão. Basicamente, eu acho que o meu maior erro foi realmente algo mental, algo financeiro, do que nos investimentos em si, porque nos investimentos eu estudei muito antes de começar a investir. E é isso que vocês têm que fazer para diminuir cada vez mais a sua chance de errar, né? De você estudar, estudar, estudar. É muito importante para você diminuir o seu erro. A quinta pergunta e última pergunta
pergunta foi do Christian Ramanoff. Ele perguntou assim: Lucas, podemos prever se a bolsa sobe ou a bolsa cai? O que a gente tem que entender, Christian, é que a gente não consegue, a bolsa não é um lugar de previsões, né? Que você especula simplesmente achando que a bolsa vai subir ou a bolsa vai cair e você joga ao favor, né? A bolsa é um lugar que a gente acumula patrimônio por longo prazo, né? A gente nunca investe na bolsa falando, eu acho que daqui a uma semana as ações vão subir. Não, a gente fala assim, que o nosso capital ele vai subir, mas isso pode demorar algum tempo, né? Porque os investimentos, se a gente colocar aqui, por exemplo, nesse gráfico, historicamente as bolsas de valores, né, como a S&P, que é a bolsa dos Estados Unidos, a bolsa aqui do Brasil, a própria Ibovespa, simplesmente a bolsa no longo prazo ela tem uma tendência muito forte de subida. Tem um gráfico também bem interessante, que é o gráfico do livro Investir em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Esse gráfico mostra 200 anos se você tivesse investido o seu dinheiro em ações. E basicamente em 200 anos o gráfico ele é uma linha reta, né? As ações elas subiram muito alinhado realmente com a perspectiva de longo prazo de se investir nas ações. Então a gente nunca trabalha com uma bola de cristal nas ações especulando, né? Quem gosta de fazer muito isso é aquelas pessoas que fazem não investimento, eu não gosto nem de chamar de investimento isso. É como se fosse jogando moeda para cima. Você pega uma moeda e ela pode cair caro ou coroa. Você joga para cima e você dá sorte de naquele momento você tá realmente ganhando muito dinheiro, né? Trade acontece muito isso, é uma especulação e não um investimento de fato. Você não tá olhando os pontos corretos se a empresa tem um lucro bom ou se a empresa é de qualidade na hora de se investir. Você acredita e aposta nos preços. Aqui no meu canal eu ensino o método de se investir chamado Buy and Hold, que a gente investe para o longo prazo, a gente compra ações de alta qualidade e vai carregar essas ações para quase nossa vida inteira. Como a gente tem exemplos aí muito fortes do Banco Itaú, por exemplo, eu gosto de falar que são ações que você investindo por 26 anos multiplicaria o seu capital por 30, 35 vezes. O meu método aqui no canal é de investir por longo prazo, não ficar prevendo se a bolsa sobe ou se a bolsa cai, né? Até porque isso, a gente nunca deve acreditar em pessoas que falam isso porque é realmente imprevisível, né? A bolsa ela mexe com algoritmos diferentes e variáveis, né? Então, no longo prazo, a bolsa ela costuma ter uma crescente que acompanha a crescente das empresas. Isso que a gente tem que focar, né? Nunca focar, vai cair, nunca focar nos e se, né? E se subir, e se cair, e sim na certeza que a gente vai investir num bom negócio, investir nas ações corretas para carregar no longo prazo. Beleza? Então, galera, pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado, tirado suas dúvidas, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar no Instagram, deixa aqui no comentário do próprio YouTube mesmo, que eu vou estar respondendo vocês. Muito obrigado então, se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, até o próximo vídeo.